Olá, eu sou a Karime Shukri Delay e hoje nós estamos em mais um episódio do Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde, e com a participação do Dr. Luiz Jorge, que é infectologista e expert em infecções de repetição. E hoje nós vamos bater um papo super interessante sobre esses assuntos. Dr. Luiz Jorge, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso tê-lo aqui mais uma vez no Guia Cast. Agradeço novamente o convite, sempre bom estar aqui com você, tirando as dúvidas da audiência e também de quem eventualmente vai assistir esse vídeo depois, falando sobre as infecções de repetição, que realmente são um problema que incomoda muito as mulheres hoje em dia. Com certeza. Bom, então para a gente começar, algo que é bem comum, né? Quando a gente fala de candidíase vulvovaginal altamente recorrente, estamos falando daquela mulher que melhora por alguns dias ou até semanas, mas depois logo volta a ter coceira, ardor, fissuras, inclusive dor na relação e também presença de corrimento. Doutor, por que algumas mulheres têm candidíase com tanta frequência assim? Essa é uma característica especial de algumas mulheres, coitadinhas. Você pode dividir as mulheres em alguns grupos, né? Primeiro, aquela mulher que nunca teve candidíase. Essas são raras. Né? A maioria das mulheres vai ter candidíase em algum momento da vida, mas candidíase pontual. Já algumas passam por alguns períodos em que ela tem recorrência. E por definição, isso em livros, são mulheres que têm mais de 3 episódios por ano. Então, que tem 4, 5, 6 episódios por ano. E as características dessas mulheres são mulheres que são, em geral, obesas, ou são diabéticas, ou têm algum problema de saúde, ou têm que tomar antibiótico, enfim. Esses fatores são pontuais e acontecem durante algum momento da vida em que a paciente tem esses períodos todos. Mas tem uma característica de pacientes que são as que têm muito mais cândida. Eu tenho pacientes, Karim, para você ter ideia, que elas têm 3 episódios de cândida em um único mês. Seriam mulheres que teriam 36 episódios no ano, muito mais do que aqueles 4. Então eu forjei este nome, né? Eu que criei este termo de candidíase vulvovaginal altamente recorrente. São aquelas mulheres que têm mais de 8 episódios no ano ou um episódio a cada 45 dias. Você vai englobar aquelas mulheres que têm episódio todo mês, que têm 2 vezes ao mês. E, muito curiosamente, costumam ser mulheres que têm saúde muito boa. Então são mulheres que, se você perguntar, você tem algum problema de saúde? Fora candidíase, elas não têm nada. Ou tomam remédio para situações pontuais, mas costumam ser mulheres que são muito ativas, que podem até fazer atividade física, que se cuidam, que têm noção de que os problemas do estresse podem gerar problemas e visam buscar algum tipo de solução para isso. Então fazem meditação, fazem terapia, fazem tratamento para ansiedade. Ou seja, pessoas que têm muita noção do que a vida pode causar nelas, pessoas que cuidam da alimentação, da atividade física, do sono, do estresse, e mesmo assim tem muita candidíase. É uma característica delas. É uma soma de fatores. Algum fator pontual, como por exemplo, gestação, algum tratamento de saúde que elas tenham feito, algum pico de estresse na vida ou no trabalho, né, algum pico hormonal que pode ter acontecido, e a soma desses fatores faz com que elas passem a ter candidíase com muita frequência. É um número pequeno de pessoas. Vamos dizer que em torno de 2% das mulheres que têm candidíase vão ter uma frequência tão alta. Mas isso é aterrorizante, porque a vida dessas mulheres para por conta da candidíase. Isso acontece por uma característica delas e algum fator na vida, algum fator pontual que desencadeou isso. Nosso papel aqui agora é tentar resolver isso daí para elas, né? É, porque você falou, né? Imagina, 3 vezes no mês. É praticamente o mês inteiro ela sem trégua. Então, nossa, é até difícil a gente pensar, né, doutor? E, doutor, muitas pacientes elas chegam dizendo que já usaram, por exemplo, o fluconazol, pomadas, óvulos, dieta, probiótico, trocaram sabonete, trocaram calcinha, tiraram o DIU e mesmo assim esse problema volta. O que esse ciclo de tentativa e frustração costuma causar emocionalmente nessas pacientes? Essas pacientes elas acabam passando primeiro com o ginecologista delas, que acaba fazendo um tratamento como se fosse de uma crise pontual.
E nesse ponto, o fluconazol está corretíssimo. Tem uma crise agora, vamos tratar a crise agora. Mas não é a repetição do uso do fluconazol que vai resolver o problema. Você pode até olhar em livros, em manuais, em artigos, que você pode fazer a prevenção, a profilaxia com o fluconazol semanal. Mas isso não evita que as crises venham. Ela basicamente não deixa o fungo proliferar. A situação da imunidade da paciente, que é o que está causando tudo isso, não foi tratada adequadamente. Então você pode fazer o tratamento que você quiser, usar a pomada que você quiser, usar o fluconazol quantas vezes quiser, que a solução não vai vir. Por quê? Você está tratando uma situação pontual, sendo que a situação é geralmente imunológica. Então você vai ter um problema muito mais intenso por trás disso. A imunidade da paciente não está conseguindo reconhecer a cândida como sendo o invasor. O invasor, que é o causador do grande problema, é o fungo cândida, e esse fungo vai enganar a imunidade da paciente, fazendo com que ela não tenha uma ação contrária a esse fungo. A imunidade não reage contra esse fungo da maneira correta e o fungo começa a proliferar livremente, gerando sintomas com tanta frequência. Então não basta você tratar aquele episódio pontual, você tem que agir na imunidade. Por quê? A predisposição dessas pacientes está numa imunidade que não reconhece adequadamente o fungo. E a nossa função é ensinar a imunidade como combater esse fungo. O caminho é através da imunidade e não do uso do antifúngico, tirar o DIU, porque eventualmente acreditam que o DIU está contaminado, pode tirar o DIU que não vai resolver também. Você trocar a microbiota, trocar a flora vaginal, a flora intestinal, usar probiótico é importante no tratamento, mas não é o que vai resolver. Nada disso vai ter o efeito, a não ser que você trate a causa local da imunidade. Ali é que está o problema. Então, resumindo, essa medicação ela serviria para tratar o problema e não a causa. Ela trataria só aquela infecção Aham. no momento. Mas Depois que você trata, a infecção pode voltar dali 3, 4, 5 dias, uma semana, como acontece com esses pacientes. Minha nossa. E doutor, por que, na sua visão, tantas mulheres elas ficam anos tratando apenas a crise, sem tratar o motivo pelo qual a candidíase continua voltando? Primeiro, por desconhecimento. O ginecologista, ele é o médico que vai tratar isso como o primeiro, porque é o médico que a paciente acaba procurando. E eles conseguem resolver bem 98% dos casos, que são os casos da candidíase pontual, ou daquela candidíase que recorre por um motivo muito claro, como, por exemplo, um pico hormonal ou um pico glicêmico. Mas, para tratar a causa imunológica, você tem que fazer uma abordagem na imunidade. E isso a gente acaba atuando de uma forma diferente do que o ginecologista faz. Por exemplo, o ginecologista vai querer tratar com pomada, com fluconazol, como a gente já comentou anteriormente, mas nada disso age no sistema imune da paciente. O que age no sistema imune são formas de que a gente possa ensinar essa imunidade, treinar a imunidade para fazer isso. E essas medidas normalmente não estão ao alcance do ginecologista. Veja, o ginecologista ele consegue fazer parto, cesárea, tirar útero. Se eu fizesse isso, eu ia trazer um problema enorme para a paciente e para mim, porque eu não sei fazer. Mas, quando se trata de imunidade, é algo que a gente foi treinado para fazer. A gente fez um estudo grande nesse sentido e hoje a gente conseguiu desenvolver ferramentas para estimular a imunidade da paciente a responder adequadamente ao fungo da cândida, e não só o fungo da cândida, mas as bactérias que causam infecção urinária, as bactérias que causam infecção respiratória como sinusite, como garganta, otite, ao vírus herpes. Todas essas medidas têm que ser tratadas de forma imunológica, e por isso que a gente adota uma abordagem diferente da abordagem que é feita comumente. E doutor, o que diferencia o protocolo de vocês de um tratamento comum com antifúngico, como, por exemplo, o fluconazol ou pomada vaginal? A diferença é que, quando a gente vai analisar a imunidade dessa paciente, a gente pode ter a situação tanto de uma paciente que desenvolveu algum tipo de alergia à cândida, podemos chamar assim, a hipersensibilidade, como uma imunidade que não reconhece bem a cândida como sendo um invasor. Então, se eu só matar a cândida, em um determinado ponto do tratamento, eu vou exterminar a cândida que está presente na vagina, no intestino e tudo mais, mas após alguns dias a cândida volta.
Porque todos os seres humanos têm a cândida no intestino e todas as mulheres vão ter cândida na região íntima. Todas, sem exceção. O que vai fazer a diferença é como o nosso organismo enxerga a cândida. Porque se o nosso organismo tem boas defesas, boas proteções contra esse fungo, contra esse invasor, a infecção não progride, porque a cândida fica controlada. Por mais que haja cândida ali, ela vai estar em pequenas quantidades sem causar nenhum tipo de problema. Porém, se você tem uma imunidade que não está enxergando bem a cândida consegue proliferar livremente, crescer livremente e começa a invadir a parede da vagina, gerando sintomas de coceira, de ardência, corrimento. Esses fatores todos dependem da imunidade estar ativa. Nosso tratamento, em que a gente utiliza a imunoterapia, para entendimento, é como se fosse uma vacina. Mas diferente de uma vacina injetável, é uma vacina sublingual, que você vai aplicar na boca todos os dias. E através do estímulo da imunidade na mucosa oral, a sua imunidade vai aprender como combater a cândida. E este aprendizado, você tem um nome correto para isso, que se chama imunidade treinada ou treinamento imunitário, faz com que a imunidade comece a responder com muito mais intensidade contra esse invasor. Então você consegue direcionar uma imunidade que a paciente tem, tá? Deixando bem claro, a paciente tem que ter imunidade, a imunidade da paciente tem que estar boa, tá? Então se for uma paciente com em uso de quimioterapia, um paciente que usa algum remédio que baixa a imunidade, esse efeito vai acontecer, mas acontece com bem menos intensidade. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né? A minha imunidade é baixa, por isso que não responde. Não, se a imunidade está ali, ela só não está enxergando o problema. A gente vai fazer uma maneira, né? Vai criar uma maneira de que a sua imunidade comece a responder adequadamente contra o fungo da cândida. E com isso, a sua própria imunidade começa a fazer sua defesa e você para de ter os episódios. Essa é a diferença crucial entre a abordagem imunológica, que se utiliza uma vacina, entre aspas, vacina, né? O nome correto é imunoterapia sublingual, para o tratamento convencional, que é feito com fluconazol, com pomada, que eu também uso, mas uso para tratar as crises pontuais e não para resolver o problema de uma forma mais ampla. Nossa, muito interessante você falar sobre isso, eu não conhecia. E depois de quanto tempo, assim, do tratamento que ela já viu um resultado? Eu comecei a fazer essa aplicação e já comecei a sentir uma melhora. O tratamento tem como duração normal cerca de 12 meses. Os efeitos começam a aparecer entre o terceiro e o sexto mês. Um estudo que eu fiz com as minhas pacientes que eu atendi na minha clínica 2024 a 2025, conseguimos recrutar 87 pacientes que participaram desse estudo e a gente conseguiu identificar que a maioria delas responde até o terceiro mês, mais ou menos 2/3, e 1/3 das pacientes responde até o sexto mês. Uma minoria após o sexto mês. E a nossa taxa de resposta foi cerca de 92%. Então, arredondando, de cada 10 mulheres que sentam na minha mesa para tratar candidíase recorrente, 9 acabam respondendo. Não é um tratamento que funcione muito rápido, pode até demorar 6 meses. O tratamento dura 1 ano, só que muitas dessas mulheres sofrem com candidíase há muitos anos. Tem mulheres que estão com a vida paralisada, que a vida parou, basicamente, que a mulher já não tem mais vida sexual, que a mulher sente uma autoestima muito prejudicada e que isso acaba levando a prejuízos na vida dessa pessoa, na vida dessa família, nos relacionamentos. Então é um tratamento que, apesar de ser demorado para ocorrer a resposta e de ser muito longo, ele também tem um efeito que dura bastante tempo, porque quando você encerra o tratamento, você fica anos bem. Então, é toda uma questão de você modular a imunidade, transformar a imunidade de um estágio em outro, que leva algum tempo, mas que tem um efeito que é bastante duradouro, que é bem interessante. Porque é melhor passar 1 ano tratando do que 1 ano vivendo com crises e saber que vai continuar, né? Então, com certeza vale muito a pena a gente pensar sobre esse tratamento, né, doutor? Uhum. E, doutor, quando vocês falam em imunoterapia para candidíase de repetição, o que exatamente significa isso? É um tratamento para matar o fungo ou para mudar a forma como o organismo reage à cândida? A imunidade acaba sendo o grande problema nessas pacientes e o foco é quase que exclusivo na modulação da imunidade, transformar a imunidade
de uma imunidade que não está enxergando bem esse fungo, de uma imunidade que tem problemas em perceber que esse fungo é o que está causando a patologia, numa imunidade que consegue ficar bastante ativa. Então essa transformação, né, ela visa evitar as crises. Obviamente, qualquer mulher que ainda não respondeu vai ter as crises. Então, para isso a gente vai utilizar os antifúngicos, sejam pomadas, seja fluconazol, seja itraconazol, sejam outros medicamentos, mas para poder também deixar a mulher muito mais confortável. Porque veja, a mulher que começa um tratamento, ela vai estar sofrendo naquele momento, eu não posso deixar ela sofrendo. Enquanto ela estiver fazendo meu tratamento, eu tenho que fazer o possível para que ela tenha cada vez menos crises e que as crises resolvam muito rápido. Tanto é que a gente tem como uma prática no nosso consultório é ter o protocolo de crise. Então, quando a mulher começa a acompanhar com a gente, ela vai receber o seu tratamento com a imunoterapia, ela vai começar a tomar, só que ela vai ter acesso ao número de WhatsApp em que ela vai ter contato com um dos médicos da equipe e que vai poder explicar o que está sentindo, se precisa de alguma coisa, uma receita, ele vai enviar, se ela tiver alguma dúvida sobre o tratamento, ele vai responder, ou seja, a gente dá esse suporte para deixar a mulher cada vez mais tranquila, mas também deixa para ela um protocolo de crise formalizado, que são medicamentos que ela pode adquirir a qualquer momento e que ela pode utilizar no mínimo sinal de crise para que ela fique bem. Isso tira ela daquele ciclo vicioso e coloca ela num ciclo virtuoso, em que ela deixa de ter as crises com tanta frequência, as crises ficam mais leves, as crises ficam mais espaçadas, e mesmo quando elas acontecem, ela vai ter um tratamento para ela fazer imediatamente. Então ela não vai sofrer todo aquele processo. Porque o que seria o natural? A mulher começa a ter o sintoma, tenta agendar com o seu ginecologista, por melhor que seja a agenda do médico, vai conseguir consulta para dali 3 dias. Nesses 3 dias ela sofreu com irritação, sono ruim, secreção, calcinha manchando, ausência de relação sexual, porque ela não consegue se relacionar naquele momento. Nosso papel aí é trazer a mulher de volta para a vida dela. Então quando a gente faz isso, enquanto o nosso tratamento ainda não atuou da melhor forma possível, ela já está tendo uma melhora que é na esfera pessoal, na esfera familiar, na esfera sexual, e também consegue viver muito melhor no seu dia a dia, de modo que ela deixa de se preocupar tanto e o estresse deixa de ser uma preocupação também. Então não é só uma questão de o tratamento é diferente porque ele tem uma abordagem imunológica, e sim porque a gente dá todo o suporte para a paciente naquele momento em que ela está sofrendo, porque nossa finalidade é que ao final do tratamento, a paciente olhe para trás e fale assim, eu fiz a escolha certa, hoje eu estou bem e o processo foi suave para mim. É isso que a gente busca. Nossa, que legal, doutor. Parabéns pelo trabalho, né? Você, mulher que está nos ouvindo, que está passando por isso, né? Procure ajuda. Nós vamos deixar aqui o Instagram também do doutor. Entre em contato, marque uma consulta. Tenho certeza que o doutor Luiz Jorge vai conseguir te atender, vai te trazer um resultado excelente e você vai poder voltar à sua vida normal. E, nossa, muito interessante entender toda essa abordagem, né? Que é muito mais do que só a consulta, é olhar para o ser humano inteiro e entender a complexidade que um problema desse causa na vida desse ser humano, né? Então, assim, realmente parabéns por conseguir ter esse olhar para nós Obrigado. mulheres. E, doutor Luiz Jorge, você falou sobre o tratamento, né, a imunoterapia. E, doutor, juntamente com esse tratamento, tem outras coisas que a paciente tem que fazer juntamente? Então, às vezes alguma alimentação que acaba induzindo também, piorando, medicação. Você pode explicar um pouquinho para nós? Tá. Eu tenho um método todo preparado para atender as pacientes que têm candidíase. E esse método eu fui muito feliz na criação dele, porque é o método Cândida, em que cada letra da palavra Cândida é uma abordagem, sendo que a letra C é comer com consciência, que é a parte da dieta, A, atividade física, N, essa ficou a pior de todas, não se estresse, eu sei que é difícil. O ideal seria evite o estresse, ou responda melhor ao estresse, mas não se estresse, eu encaixei desse jeito. D, dormir bem, que são as 4 medidas de qualidade de vida, que vão te ajudar para tudo. Então, comer bem vai te ajudar a evitar a obesidade, evitar diabetes. Atividade física vai proteger seu coração. Não se estressar vai te proteger contra depressão e ansiedade. Dormir bem vai te ajudar a
a evitar o estresse por si só, mas também... Então são medidas de qualidade de vida que servem para várias situações, mas que para a Cândida são particularmente importantes. Por quê? Se você ingerir um pouco menos de carboidrato, então pão, massa, batata, esses tipos de alimentos são alimentos que geram uma carga glicêmica alta que vão acabar alimentando o fungo. Então a gente recomenda para as pacientes que elas reduzam a ingestão de carboidrato. Eu não pego tão firme nisso daí, porque normalmente a paciente que vem comigo, ela já passou por esse processo, ela já passou com uma nutri que orientou e ela fez uma dieta super restritiva e não respondeu, né? Mas eu sugiro, você tem que ingerir um pouco menos de carboidrato, se você tiver um pouco acima do peso, seria legal tentar controlar. Mas eu também falo que meu tratamento, para ser bom, ele tem que aguentar desaforo. Porque essa mulher vai querer ir no aniversário de criança, do filho de uma amiga dela, e comer um brigadeiro. E ela não pode ter culpa de comer aquele brigadeiro e ter uma crise de cândida depois. Então a gente recomenda que no dia a dia, moderação. Moderação é bom para tudo. Atividade física em excesso é ruim, assim como atividade física em falta é ruim. Alimentação em excesso é ruim, assim como alimentação em falta é ruim. Tudo tem que ser moderação. Então, esses 3 itens aí do método Cândida são importantes. E tem as outras 3 letras que faltam, né? I, D, A. I de imunoterapia, D de desbiose e A de atualizar os exames, porque a gente também analisa se tem alguma coisa errada na saúde. Não é só chegar e sair tratando. Eu tenho que ter certeza que aquela paciente não tem nada oculto por trás disso. Então a gente faz uma investigação toda, mas esse método Cândida tem essa finalidade, cuidar da paciente como um todo e abordando desde as medidas de qualidade de vida quanto as medidas farmacológicas e também de cuidado clínico. Excelente, doutor. Excelente, muito legal. Amei essa questão do método, cada letra, né? Doutor, como vocês avaliam se aquela paciente realmente tem um quadro de candidíase recorrente como componente de hipersensibilidade ou desregulação da resposta imunológica? Olha, é muito interessante essa pergunta, porque quando a gente fala de hipersensibilidade à cândida, a grosso modo, a gente está falando de alergia à cândida. E tem muito médico que sequer sabe que existe alergia ao fungo da cândida. Mas sim, essa alergia pode acontecer. Da mesma maneira que a pessoa tem alergia a um pólen de árvore, tem alergia a um ácaro, a um fungo, tem alergia a epitélio de animal, essa pessoa pode ter alergia ao fungo da cândida. E pode ser homem e mulher. Mas em mulher é muito mais fácil de ver, porque a mulher apresenta candidíase com muito mais frequência, ainda que homens também possam ter candidíase, né? A gente pode conversar sobre isso depois. Mas as mulheres com candidíase, com muita frequência, podem ter um mecanismo de hipersensibilidade associado. Essa hipersensibilidade, caracteristicamente, ocorre em mulheres que já são alérgicas. Então, uma mulher que já tem um antecedente de rinite alérgica ou um antecedente de asma, né? Ou tem um parente, por exemplo, irmãos que têm rinite, mãe e pai que têm rinite. Essas pacientes têm na genética uma facilidade a desenvolver alergia. E da mesma maneira como ela pode ter alergia a um medicamento, ou pode ter alergia a algum produto de beleza, algum outro produto químico, assim, ela pode também ter alergia à cândida. E essa alergia à cândida se manifesta como candidíase. Só que é uma candidíase um pouquinho diferente. Ainda que ela coce muito, arda muito, às vezes ela nem tem tanta secreção. A secreção pode ser um pouco mais líquida. E caracteristicamente a frequência é muito alta. Então muitas dessas mulheres que têm mais de uma candidíase ao mês, que têm uma ou mais, essas vão ter hipersensibilidade. E a gente pode identificar isso através de um exame. Pode ser feito um exame na pele que identifica se essa cândida gerou hipersensibilidade ou não. Ao mesmo tempo, a gente pode identificar se a pessoa tem uma dificuldade em combater o fungo da cândida. Então a gente faz um exame também de pele para ver se a pessoa tem a imunidade contra a cândida mantida. E dentre aquela avaliação, né, a atualização dos exames, a gente solicita esses exames para os pacientes para a gente poder identificar qual é qual. Ainda que não mude muito o tratamento, pelo menos a gente entrega para a paciente aquele diagnóstico. Ó, o seu problema está aqui, você é alérgica, a culpa não é sua. Não é porque você está comendo demais, não é porque você não está se exercitando. O teu problema é porque você é alérgica, então a gente vai tratar essa sua alergia. Ou o teu problema é que a tua imunidade não reconhece bem o fungo. Então, não se culpe. É importante tirar essa culpa da mulher, porque quanto mais ela se culpa, mais ela se acha menos merecedora da cura. Porque se eu sou culpada, eu não mereço a cura. Porque eu criei isso. Então a gente tenta fazer isso também para tirar esse peso da mulher e tirando esse peso, começando a fazer o tratamento, normalmente a cura vem.
Nossa, é isso que você falou é real, né? As mulheres, infelizmente, às vezes a gente sente até culpa de estar doente. E então, ainda mais quando fala, né, dessa questão íntima, para as mulheres ainda é um tabu. Então, é complicado, Uhum. né? Você mencionou sobre essa questão da hipersensibilidade, né? Você falou que não muda muito o tratamento, mas aí tem que tratar a hipersensibilidade de outra forma ou não? Como que funciona? Ambos os tratamentos são feitos com imunoterapia. A questão é que a mulher só vai responder à imunoterapia, ou seja, é o único tratamento para ela se ela tiver alergia. Não tem outro tratamento. Ela não consegue melhorar. Então a gente consegue tratar, independente do caso, se for alergia, né, hipersensibilidade, se for uma imunidade baixa, os dois casos a gente consegue tratar, com a diferença que as doses podem mudar um pouco. Atualmente eu faço de um jeito, de uma maneira, que eu consigo tratar as duas de forma independente. Porque eu tenho muitas pacientes que moram fora de Maringá e não têm acesso a esse exame. Esse exame é um exame muito especializado, para vocês terem ideia. Aqui no Paraná, só eu quem faço. Tem uma clínica em Curitiba agora que vai começar a fazer, que é uma médica que eu tô treinando ela para fazer isso lá em Curitiba, porque ela mora lá, enfim, ela quer oferecer isso para os pacientes lá e eu acho que tem que ser oferecido. Se você for em qualquer laboratório de análise clínica, você não consegue fazer esse exame. Porque você tem que ter o extrato da cândida e tem que fazer a aplicação no local, o que acaba sendo um pouco dificultoso na maioria dos casos. Então, para paciente que mora fora de Maringá e que não consegue fazer esse exame, eu consigo fazer um tratamento independente do que seja. A única questão é que ela talvez não tenha confirmação se é hipersensibilidade, mas a resposta ao tratamento vai vir do mesmo jeito. Nossa, que interessante. E parabéns também, né, por ser aí, né, uma referência aqui na toda a nossa região nesse tratamento. E doutor, é, além da imunoterapia, quais outros pilares entram no protocolo para ajudar essa mulher a sair do ciclo de crises, como intestino, a dieta, questão de pH vaginal, sono, estresse e investigação de outras doenças? Esses são os pilares do método Cândida, né, como eu já abordei antes, mas o que eu vejo que a gente pode resumir todos eles em três pilares, que é o pilar da qualidade de vida, que vai fazer diferença na vida da paciente como um todo, né, que não é a única coisa que vai melhorar a Cândida, mas sim todo o resto. Mas, novamente, eu falo, a maioria das mulheres já estão com isso tudo muito certinho. A maioria das mulheres estão treinando, estão fazendo a dieta e elas não estão respondendo. Elas já chegam para mim com essa parte toda organizada. A desbiose é algo muito interessante, porque a causa dessa alergia normalmente vem da desbiose intestinal, gerando lesões ou microlesões, lesões muito pequenininhas na mucosa do intestino, que fazem com que a cândida entre em contato com o sistema imune e ela comece a enganar o sistema imune. Porque veja, o intestino é para ele ser lacrado. Quem lacra o intestino? São as células intestinais, mais as bactérias boas, mais uma camada de muco. Esse lacre faz com que as bactérias que são patogênicas, que geram doenças, fiquem no interior do tubo do intestino, formando a massa fecal, né, ou as fezes em si, mas que a gente só consiga absorver os nutrientes do alimento que a gente ingere. Só que pequenas lesões podem fazer com que os fungos e bactérias entrem em contato com a nossa circulação e enganem o nosso sistema imune. Vou dar um exemplo. Vocês devem ter observado muito mais casos de intolerância ao glúten dos últimos 10 anos para cá. Então, Sim. pessoas que estão reclamando que o problema é o glúten e tudo mais. Isso tem um fator porque o mecanismo que causa intolerância ao glúten é o que vai causar a hipersensibilidade à cândida, que é a exposição inadequada do sistema imune aos componentes do glúten e às células do fungo da cândida. Então, se você conseguisse evitar essas fissuras intestinais, essas lesõezinhas intestinais, você conseguiria evitar também que esse problema se perpetuasse. Porque não é tratando a desbiose que a cândida vai se resolver. Só que eu vou fazer todo um estímulo imunológico para que a tua imunidade aprenda a combater a cândida. Se a causa disso, ou seja, aqueles buraquinhos no intestino que fazem com que a cândida tenha contato com o sistema imune e possam enganar ele, continuar, em pouquíssimo tempo esse tratamento vai se perder. Então eu tenho que tratar a desbiose. E como é que eu trato a desbiose? Eu dou uma composição adequada de bactérias para o intestino. Essas bactérias vão ajudar
digerindo nutrientes, vão ajudar fazendo a proteção da parede intestinal, vão ajudar combatendo bactérias patogênicas, porque essas bactérias boas, elas acabam competindo pelo espaço com as bactérias ruins. Então, tudo isso ajuda. E cardápio de probiótico, que é o que a gente utiliza para tratar, cada um tem a sua finalidade, porque você tem composição de probiótico para ganhar peso e composição para perder peso. Você tem composição para soltar o intestino e composição para prender o intestino. Você tem composição para proteger contra a candidíase. A gente utiliza uma composição específica para proteger o organismo contra a cândida, que acaba também refletindo na mucosa vaginal. Porque pela proximidade entre o ânus e a vagina, as duas mucosas se conversam. A microbiota vaginal e a microbiota intestinal têm similaridades. Então, se eu dou um probiótico via oral, eu também consigo popular a microbiota vaginal. E se a microbiota vaginal estiver correta, ela vai digerir adequadamente o glicogênio, que é o açúcar que está na secreção vaginal, e vai gerar o ácido lático, que vai gerar acidez na vagina, e essa acidez protege contra a cândida. Então, o tratamento da desbiose também corrige o pH vaginal. E a correção do pH vaginal faz parte do nosso tratamento. É a letra D, né? D de desbiose. Esse é o tratamento que a gente também prega para os nossos pacientes e que hoje compõe o nosso método Cândida. Nossa, é um todo, né, doutor? Como você falou, né? Ter muito conhecimento mesmo, porque às vezes a gente pensa, imunidade. Não, é o corpo inteiro, tudo está interligado, né? Que legal. Bom, qual é a transformação que vocês buscam no final do tratamento? Não apenas reduzir crises, mas devolver previsibilidade, segurança, vida sexual para essa mulher, autoestima e liberdade para essa mulher viver sem medo da próxima crise. Olha, você falou muito bem, porque o problema que está na superfície, imagina um iceberg, né? O que está na ponta do iceberg que todo mundo vê é a candidíase, é as crises, é a coceira, é a dor, é a ardência. O que ninguém vê é a autoestima da mulher. Eu não gosto de usar esse termo, mas eu uso porque as pacientes me falam assim e eu acho que eventualmente a gente tem que ser mais contundente. Tem mulher que se sente suja. Tem mulher que fala assim, eu me sinto suja, doutor. Eu tomo 8 banhos por dia porque eu não aguento ver aquela secreção saindo de mim. Essa mulher, ela não tem autoestima nem para se maquiar mais, nem para se vestir direito, nem para querer ter um momento íntimo com o marido. Essa mulher está se escondendo da vida. Essa mulher, você olha no rosto dela a cara de sofrimento. Você vê que isso está impactando, está paralisando a vida daquela mulher. Inclusive, eu gosto até de fazer uma brincadeira. Quando eu começo o tratamento com a imunoterapia, eu até falo para as minhas pacientes que a imunoterapia tem um efeito colateral seríssimo, que as minhas pacientes engravidam depois que começam a tomar. Aí elas se assustam, não, mas ela corta o efeito do anticoncepcional. Eu falo assim, não, porque vocês voltam a namorar. E vocês não estão usando o anticoncepcional agora, vocês vão querer namorar porque vocês vão estar bem. Aí vocês não estão usando o anticoncepcional, vocês vão engravidar. Atualmente eu tô com 3 gestantes que eu tô tratando. Todas essas 3 gestações não foram programadas. Por quê? A mulher estava com a vida paralisada, o tratamento fez a vida dessa paciente andar, ela voltou a se relacionar, não estava protegida, enfim, agora temos crianças que um pouco da culpa é do nosso tratamento. Mas, você veja, autoestima, sensação de segurança. Uma mulher que se sente bem consigo mesma, ela é segura para conseguir um emprego, ela é segura para ela poder progredir num relacionamento, sair de um namoro e um noivado, um casamento, ou até para sair de um relacionamento para entrar em outro, porque ela tinha medo de não conseguir uma pessoa melhor do que aquela que ela tivesse. Então, todos esses fatores são a meta do nosso tratamento. Obviamente, a gente atinge isso através do término das crises de cândida. Mas a gente trabalha muito com a nossa paciente essa questão da autoestima. Se você tiver uma boa autoestima, o teu emocional fica lá em cima, você fica mais animada para fazer sua dieta, para fazer sua atividade física, você não esquece de tomar sua imunoterapia porque você está vendo o efeito dela e você vê que a sua vida naquele momento depende daquilo, mas no final do tratamento não vai depender mais. Eu costumo falar para as minhas pacientes, a gente vai se ver daí no 12º mês e eu vou começar a soltar sua mão, porque você vai ter que andar sozinha. Igual o pai que acompanha o filho que está aprendendo a andar de bicicleta e vai soltando aos pouquinhos, a gente faz isso para essas nossas pacientes também. E graças a Deus a gente tem atingido esse nosso sucesso.
Nossa, eu imagino o quanto é gratificante, né? Ver que o seu trabalho transformou a vida não só de uma mulher, de várias e de todas as famílias que elas, né, elas fazem parte. Então deve ser, né, imagino eu, o quão gratificante seja. Demais, demais. Isso é o que acaba movendo a gente, né? Porque a gente trabalha a nossa profissão, é dali que a gente tira o sustento, mas eu teria outras maneiras de tirar meu sustento, só que essa é a melhor. Porque eu consigo ajudar as mulheres e fazer diferença na vida delas. Tenho certeza que daqui 30 anos, boa parte delas vai se lembrar, olha, aquilo lá que eu fiz naquela época fez diferença para mim. E acho que é isso que a gente está fadado aqui hoje, né? A dar o nosso melhor para ajudar os outros. Sim, isso é um dom. Doutor Luiz Jorge, a imunoterapia, ela também funciona para outras doenças, como a herpes, infecção urinária. Como que a imunoterapia funciona na questão do tratamento da herpes? O tratamento da herpes, ela funciona de uma maneira um pouquinho diferente, mas para a gente poder contextualizar, né? A herpes recorrente, seja labial, seja genital, acomete muita gente no planeta e 5, 10% da população tem uma predisposição a ter herpes e é mais ou menos como a situação da Cândida. Você pode estar com a saúde com tudo certinho. Você pode não ter nada na sua saúde, mas você tem a herpes recorrente. E tendo a herpes recorrente é quase como uma loteria, porque o seu organismo tem aquela predisposição. Então não é que você tem um problema de imunidade, é que a tua imunidade também não reconhece adequadamente o vírus herpes. Porque o vírus ele está escondido dentro dos nossos neurônios. Nossos neurônios, né, as células neuronais, são as células mais nobres do nosso organismo. Ela não consegue se regenerar. Então o vírus fica escondido ali dentro e a nossa imunidade não consegue invadir e matar o vírus. Então é algo que não tem cura e que de tempos em tempos vai ficar voltando. O que desencadeia essas crises? Normalmente são situações extremas, limites, que vão fazer que a tua imunidade, que você já tem uma predisposição para ter o vírus, ela caia momentaneamente. Então uma noite mal dormida pode ser o suficiente. Exposição solar, às vezes vai para a praia e vem com herpes, porque o sol tem uma ação também de agir na imunidade. Preocupações grandes, estresse, picos de estresse, né? Véspera de casamento, o que eu tenho de paciente noiva que liga na semana do casamento, estourou uma herpes, eu tô desesperada, vou tirar foto como desse jeito? Enfim, isso acontece com uma certa frequência, porque por conta de estresse, ansiedade, isso acaba desencadeando a recorrência da herpes. Mas ela só vai acontecer se você já tiver uma predisposição. Então a nossa ideia com o tratamento da herpes, primeiro, é encerrar os gatilhos. Então se você sabe que o estresse vai gerar isso, vamos atuar nisso. Se você sabe que é um próximo à sua menstruação, vamos atuar nisso. Se você sabe que é noite mal dormida e for possível, vamos corrigir isso. Mas também ensinando a imunidade como agir. Para isso, a imunoterapia também tem um papel. Ainda que ela não tenha herpes na sua composição, a gente utiliza formulações que vão estimular a imunidade a aumentar como um todo. Eu estou falando isso de uma maneira muito simplificada, porque não existe como aumentar uma imunidade, mas existe como você indicar para a sua imunidade que ela tem que ficar mais ativa, mais alerta. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, não quer dizer que nós vamos aumentar o número dos nossos soldados, a gente só vai deixar os nossos soldados mais espertos. Então, o mesmo número de soldados que o paciente tem acaba sendo o suficiente para combater aquela situação. E da mesma maneira como ocorre na Cândida, tem paciente que tem crise de herpes 2 a 3 vezes por mês. Então, imagina você ter uma doença que é dolorosa, porque as lesões de herpes são dolorosas, que ocorrem na parte íntima e que vão gerar dor e desconforto durante mais da metade do mês. Então a vida sexual também fica prejudicada, a autoestima também fica prejudicada, e aí a gente ainda tem um outro fator, porque herpes é uma infecção sexualmente transmissível. E muitas dessas mulheres acabam ficando solteiras porque não conseguem parceiros que entendam o assunto, que compreendam e que não julguem ela por elas terem uma infecção sexualmente transmissível, ou elas também têm dificuldade de contar para os parceiros atuais. Então elas vivem uma vida dupla, escondendo um diagnóstico, porque tem vergonha de assumir aquilo. Primeiro, quem tem herpes, não tem herpes porque quer. Ninguém vai atrás buscando herpes. Nossa, hoje estou com vontade de pegar herpes. Não existe isso. Então a mulher que tem a herpes, ela não é culpada, ela é vítima. Ela é vítima de alguém que tinha herpes e não contou para ela. Então se essa mulher puder
ter menos crise, a vida dela também vai destravar. E para isso a gente também usa a imunoterapia. O processo de tratamento com a imunoterapia para herpes é parecido. A gente consegue utilizar formulações que são semelhantes às de Cândida, tá? Mas eventualmente a gente faz com doses mais altas, e estimular a imunidade como um todo. E a gente tem alguns efeitos que são bem interessantes. Por exemplo, um estudo que também conduzimos dentro do da nossa clínica, que as pacientes com herpes, 60% reduziram a frequência, não só as pacientes, né? Os pacientes, haviam homens também no grupo. 60% dos homens e mulheres reduziram de forma bem significativa a frequência das infecções e mais ou menos 20% reduziram de forma parcial. Então, eles reconheceram que houve uma redução, mas não foi uma redução tão significativa. Então, de forma geral, aí 80% dos pacientes tiveram alguma resposta. Se for lembrar de Cândida, era 92%. Então, uma resposta um pouco menor. Mas, considerando que não há tratamento de prevenção que seja tão eficaz quanto esse, acaba se tornando uma alternativa. E com isso, a vida dos pacientes acaba destravando. Tá? A gente fala muito mais das pacientes, porque as mulheres são o principal grupo, mas homens também vão se beneficiar disso. Isso aí acaba destravando também. E é importante também ressaltar que, como a gente está estimulando a imunidade como um todo, muitos pacientes relatam para a gente que ficam mais saudáveis da parte respiratória, ou seja, não pegam gripe com tanta frequência, não pegam dores de garganta com tanta frequência, se sentem mais saudáveis durante o ano. Isso acaba sendo um efeito secundário, a gente não faz o tratamento visando isso, mas eventualmente acontece, o que é muito bom, acaba trazendo também bastante satisfação. Então é uma vertente secundária do tratamento de imunoterapia que pode ser utilizada para esses pacientes e que hoje a partir de agora, a gente vai começar a entrar com mais força para também proteger esses pacientes, pensando de forma também mais ampla, na autoestima, naquela sensação de que a mulher ela não se encaixa no relacionamento hoje, trabalhar todos esses fatores para que esses pacientes possam ter o seu lugar novamente, que eles perderam por conta de uma doença que não foi culpa deles. Maravilha. E doutor, você também falou sobre a infecção urinária. Como que a imunoterapia age em relação à infecção urinária, que muitas vezes também acaba sendo algo recorrente, né? Legal, né? A gente falou até agora de um público que era muito parecido, homens e mulheres jovens, porque esse público está preocupado com ter relação sexual. Já a infecção urinária acaba acometendo as mães das minhas pacientes, porque é uma doença que é muito mais comum em mulheres com mais idade. Ainda que mulheres jovens possam ter infecção recorrente, e a infecção urinária de repetição, a definição são 3 ou mais episódios por ano, ou 2 em 6 meses, o público principal é de mulheres já na menopausa. Por quê? A infecção urinária é uma infecção que ela é gerada pela invasão de uma bactéria no trato urinário, ou seja, na bexiga, no ureter, no rim. Essa bactéria ela consegue entrar através da uretra. A uretra é o canal da urina por onde sai a urina no momento da micção. E em mulheres que não estão na menopausa, costumam ocorrer episódios muito eventuais. Só que a menopausa gera também problemas na mucosa vaginal e isso impacta a mucosa da uretra, fazendo com que a uretra fique mais frouxa e fazendo com que a bactéria consiga entrar ali. Se você for somar isso com gestação, e mulheres que tiveram gestação, o útero comprimiu a bexiga de maneiras em que isso aí acabou levando a alterações, distorções da anatomia, e também parto normal, em que ocorrem situações em que a bexiga acaba ficando caída, você tem uma soma de fatores que faz com que a infecção urinária se torne mais recorrente. Então você consegue estimular a imunidade dessa mulher para ela aprender como combater adequadamente essas bactérias e evitar essa invasão. Então a gente tem resultados que são resultados, muitas vezes, extraordinários. Por estudos já publicados, não são dados meus, são dados da literatura, 60% das mulheres que têm infecção urinária e tomam imunoterapia por 6 meses, então é um tratamento que ele é mais curto, que tomam imunoterapia por 6 meses conseguem zerar as infecções urinárias e cerca de 80% vão reduzir para 3 ou menos. Então, 60% zera, mais 20% adicional não vão conseguir zerar, mas vão conseguir reduzir bem, e 20% acabam não tendo tanta resposta, porque o fator anatômico acaba sendo predisponente. Então, para essas pacientes, talvez uma solução fosse a cirurgia, aquela cirurgia da perineoplastia para levantar a bexiga, ou uma cirurgia para remover um cálculo urinário. Então, são todas situações em que a gente consegue mudar
a vida dessas pacientes também com um tratamento como esse. Enquanto as mulheres com herpes e candidíase tinham um problema de autoestima muito grande, a mulher que tem infecção urinária, muitas vezes uma mulher com um pouco mais de idade, ela tem problemas de saúde decorrentes disso que podem ser complicadores, porque uma infecção urinária pode matar. Ao contrário de uma cândida, de uma herpes que não matam, mas atrapalham muito a vida, a infecção urinária pode gerar uma morte, porque essas mulheres vão ter uma infecção que pode subir para o rim e daí elas ganharem a corrente sanguínea gerando uma infecção generalizada. Então é uma maneira de utilizar a imunoterapia também com uma composição específica para as bactérias urinárias que podem proteger essas pacientes. E da mesma maneira que a gente tem o tratamento para infecção urinária, a gente também tem para infecções respiratórias e algumas outras infecções também. Doutor, você mencionou agora que também serve para outras infecções, inclusive respiratórias. Comenta um pouquinho sobre isso para nós. A gente tem ainda outros 2 tipos de infecção que podem se beneficiar do uso da modulação imunológica, ou seja, do estímulo da imunidade para combater esses problemas. Porque veja, qualquer infecção que você tenha hoje, uma sinusite, uma infecção de pele, alguma coisa, você depende da sua imunidade e também depende de um antibiótico. E se a sua imunidade pudesse responder melhor? Essa é uma maneira que a gente pode utilizar pensando em infecções de pele, como por exemplo, furunculose. Pessoas que têm furúnculo de repetição, especialmente axila, virilha, podem se beneficiar da imunoterapia. E pessoas que têm infecção respiratória, como por exemplo sinusite. Sinusite, ouvido, né, otite, infecção de garganta. Então, hoje, na literatura médica, a gente encontra muitos estudos mostrando uma chance de resposta para a prevenção de infecções de repetição da região respiratória utilizando a imunoterapia. Por exemplo, tem um estudo de 2 anos atrás que reuniu um monte de gente, mais de 400 adultos, então uma amostra bastante grande, bastante significativa, que estudou o efeito da imunoterapia para redução de sinusite, faringite, infecção de garganta, otite, que é infecção de ouvido, bronquite e também exacerbação de DPOC, né, que é a exacerbação de enfisema, que muitas vezes é infeccioso, e também pneumonia. Nesse estudo, mostrou que mais ou menos para adultos, 80 a 85% de redução dos episódios de infecção, ou seja, se a pessoa tem 5 sinusites no ano, ela vai passar a ter uma. E uma redução mais ou menos da mesma proporção do uso de antibiótico. Então, se você está tomando antibiótico 5 vezes no ano que você está com sinusite, você só vai precisar tomar uma. Esse é o efeito da imunoterapia, do estímulo da imunidade. Você tem outros fatores aí, que são os fatores que não são visíveis diretamente no estudo, mas que podem nos ajudar. Por exemplo, crianças. Tem estudo em criança com uma taxa de resposta tão boa quanto, e que hoje pode ser a dor de uma família, de um pai e de uma mãe que não consegue deixar a criança na escola porque a criança fica doente toda hora. Essa criança vai se beneficiar tomando a imunoterapia. Ela vai ficar doente menos vezes, são menos idas ao pronto-socorro, são menos curadas para colher exame, são menos antibióticos a serem tomados, um custo muito menor de antibiótico que não vai ser necessário adquirir. Menos dias de trabalho perdido dos pais, porque uma criança doente gera um pai que vai ficar em casa, uma mãe que vai ficar em casa cuidando dessa criança. Então isso impacta na vida de toda uma criança e de uma família, na vida da criança e também na vida de toda uma família, né? E tem estudo mostrando, inclusive, que a imunoterapia consegue reduzir o risco ou as indicações de cirurgia para retirada de amígdala. Foi feito um estudo comparando homens, né, adultos, né, homens e mulheres adultos que tinham muita infecção de garganta e que alguns tomaram imunoterapia, outros não tomaram. E no final do estudo viram quem precisou fazer mais cirurgia de garganta? O pessoal que não tomou. Então, se você tem indicação de fazer uma cirurgia para tirar a amígdala, talvez a imunoterapia seja uma solução para o seu caso. Porque vai reduzir a frequência de infecção e muitas vezes é a frequência alta de infecção que indica essa cirurgia. E outra coisa, pacientes que ficam doentes com muita frequência, sinusite especialmente, vão perder dia de trabalho ou vão perder desempenho no trabalho. São pessoas que não vão conseguir trabalhar de forma adequada, são pessoas que vão ter a produtividade reduzida.
Então, é um tipo de tratamento que vai muito além da questão da saúde, vai, inclusive, no teu desempenho profissional, no seu desempenho pessoal. Então, são tratamentos que é, já são reconhecidos no exterior. Aqui no Brasil ainda há um pouco de desconhecimento por parte dos especialistas, né? Porque não é algo que é tão visível assim. E a gente enxerga isso como oportunidades de tratamento que vão ajudar tanto crianças com infecções respiratórias, quanto adultos com sinusite, com infecção urinária, com candidíase, com herpes. Então são fronteiras diferentes que a gente tem atuado aí que vão fazer a saúde de muitas crianças, adultos e famílias em si melhorarem de agora em diante. Doutor, você mencionou em uma das suas respostas que também tem cândida em homens. É muito frequente a gente associar a candidíase só à mulher. Esse tratamento engloba também os homens? Como que funciona a cândida no homem? Sim, pode ser utilizado em homens. Numericamente, os homens são muito menos acometidos do que mulheres. Mas numa situação em que um homem tem uma parceira que tem candidíase, ele pode adquirir. E ele vai ter coceira na região íntima dele, pode ficar vermelho, pode ficar irritado, às vezes racha, dá fissurinhas, isso gera dor. Então dá pra gente utilizar a imunoterapia também, né? A gente já tem alguns casos que foram tratados com bastante sucesso. Então a resposta, ao que parece, é semelhante, mas pelo pouco número de casos tratados, eu não posso ter um estudo específico para isso, mas posso afirmar, os pacientes que eu fiz até hoje, todos responderam, então a gente imagina que seja uma taxa de resposta bastante interessante para esse público aí. Bom, doutor Luiz Jorge, nós chegamos ao final da nossa gravação aqui no podcast e, como eu te disse, foi um imenso prazer te receber aqui novamente, poder conversar sobre assuntos que são tão importantes, né, para o nosso dia a dia, para pensar, né, em melhoria de qualidade de vida, de saúde. E, doutor, gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Então, aquele paciente, seja homem, seja mulher, né, que está precisando de um tratamento, que às vezes ainda não conseguiu encontrar uma ajuda, que mensagem você gostaria de deixar para quem nos ouve? Eu queria falar tão diretamente para as mulheres que têm candidíase de repetição. Se você estiver me assistindo aqui, eu acho muito interessante que você preste atenção, porque eu quero te falar um negócio. Ainda que eu não seja mulher, eu vejo 3, 4, 5 mulheres como você todos os dias. E eu já ouvi o seu problema das mais variadas formas, provavelmente do seu jeito também. A candidíase tem tratamento. E por mais que você esteja sofrendo aí de forma velada, muitas vezes escondida, você não esteja conseguindo contar isso para as pessoas, se quer contar para o seu médico, muitas vezes o teu médico fala que é assim mesmo, que é porque você está comendo doce, porque é que você não está se cuidando, saiba que provavelmente a culpa não é sua. A culpa é da sua imunidade que não está conseguindo agir de forma adequada contra o fungo da cândida. E talvez esse monte de tratamento que você tenha feito não tenha funcionado até hoje porque não foi indicado da maneira correta aquilo que precisaria ser feito. O tratamento da candidíase requer uma abordagem que seja olhando para o teu organismo como um todo, mas focando na parte da imunidade, e a imunidade vai ser o diferencial. Então, estimular a tua imunidade, ensinar a tua imunidade como responder, vai ser o caminho para a gente poder sair dessa. E a gente consegue fazer isso através da imunoterapia. Se isso de certa forma encaixou na tua vida hoje, se você viu que talvez o teu problema seja por esse motivo, eu vou ter o maior prazer de poder te ajudar com isso. Só me procurar aí nas redes sociais, Google e tudo mais. Vai ser um prazer poder te ajudar e cuidar de você nesse sentido. Muito obrigada, doutor. Mais uma vez, agradecemos a sua participação. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição para falar mais sobre esse assunto no futuro.